Correntes invisíveis. Marcas que eles vão levar para toda a vida. Eu espero que hoje, meus 2 filhos que eu tenho, eu espero que nunca passe por o que eu passei, nem um minuto. Em 1888 foi abolida a escravidão no Brasil. Será? 130 anos depois, trabalhadores ainda precisam ser salvos de condições insalubres, jornadas exaustivas e são até mesmo proibidos de voltar para casa. A escravidão contemporânea tem várias faces, todas cruéis e desumanas. O combate ao trabalho escravo é o tema do Interesse Público de hoje. E para falar sobre o enfrentamento desse problema, já está no nosso estúdio a Procuradora da República, Ana Carolina Roman, da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. E você vai ver também. Trabalhadores resgatados relatam histórias de maus tratos e sofrimento e emocionam o público durante o evento contra o trabalho escravo em Brasília. Quando a gente trabalhava nas fazendas, às vezes sofria acidente lá no trabalho, né? E ficava por lá mesmo. Assim, como se aquilo não fosse nada, como se a gente não valesse nada. Então isso deixa uma cicatriz muito grande dentro do nosso coração, assim. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede união entre instituições e sociedade para combater o que chamou de crime contra a dignidade humana. E ainda, direitos indígenas. MPF busca acordo para criar abrigo em Santa Catarina. É o que você acompanha a partir de agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A escravidão no Brasil é proibida desde 1888. De lá para cá, muita coisa mudou, até mesmo o conceito de trabalho escravo. A falta de liberdade não é a única forma de violar direitos humanos. O desrespeito à saúde, à vida, à integridade física, jornada exaustiva, dívidas sem fim, o isolamento, ameaças de violência física e também psicológica são formas atuais de escravizar trabalhadores. Essa foi a situação vivida no sul do Pará, onde mais de 120 trabalhadores passaram pela fazenda Brasil Verde. Lá eles não tinham alimentação adequada ou pagamento digno. E por conta desse caso, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O MPF está reconstruindo o processo judicial. Numa região onde emprego é algo raro, a simples promessa de um trabalho seduz qualquer pai de família. Foi com uma proposta dessas que mais de 120 trabalhadores rurais do Piauí deixaram para trás suas casas e vieram para uma fazenda na cidade de Sapucaia, no sul do Pará. Mas não demorou muito para o sonho deles virar um pesadelo. E aí chegou lá, botou a gente para dentro do mato, né? A gente começou a trabalhar das 6 às 6, tanto fazia estar chovendo como não, trabalhando de foice, pelo jeito, mas talvez nós não ia sair lá com vida, pelo visto, né? Foi pensando em mandar dinheiro para a família que seu Francisco das Chagas aceitou a proposta de trabalho e deixou o Piauí. Acostumado à vida dura, ele nunca imaginou o que estava por vir. A hospedação que nós fiquemos era muito ruim. Era muito peão só num lugarzinho só pequeno, e por ir chovendo muito. Não cheguei a receber nada. Era 24 horas vigiado, quer dizer, cantava no barraco, viu? Para Maria Francisca, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barras, no Piauí, a pouca escolaridade e a falta de oportunidades tornam os trabalhadores vulneráveis ao aliciamento. Falta de oportunidade, principalmente os jovens hoje a partir de 18 anos que não têm uma oportunidade de trabalho, eles querem conseguir alguma coisa, por exemplo, uma moto, não tem um estudo, não tem uma capacitação, não tem um incentivo por parte até do governo, então eles buscam lá fora essas oportunidades. Os relatos dos trabalhadores se referem ao que eles viveram na fazenda nos anos de 1997 a 2000. Por causa dessa situação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por trabalho análogo à escravidão e determinou indenização de $40 mil para cada vítima.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu a denúncia da Pastoral da Terra e do CEGIL, Centro pela Justiça e Direito Internacional, de que os trabalhadores eram mantidos aqui, na Fazenda Brasil Verde, em situação análoga à escravidão. A condenação da Corte foi a primeira do tipo aplicada a um país. E essa sentença vem para rememorar a gente dessa necessidade de estar sempre vigilante no que se refere à proteção dos direitos humanos e ao combate a essas práticas. O procurador Igor Espíndola, responsável por reconstituir o processo, explicou as razões que levaram a essa iniciativa. Esse processo, que era muito inicial, só tinha essa documentação dessa fiscalização, sumiu, desapareceu. Por isso a gente hoje está tendo, por conta dessa condenação, que reinvestigar e remontar todos os fatos que aconteceram ali em 2000. A reconstituição do processo vai ajudar também na punição dos responsáveis pela fazenda, o que ainda não aconteceu por causa da não existência dessa peça jurídica. E eu espero que hoje, meus 2 filhos que eu tenho, eu espero que nunca passe por o que eu passei, nem um minuto, eu falei 2 meses e 10 dias, porque eu acho que já estava meio complicado. E eu não desejo nem para meus filhos, nem para ninguém o que nós passamos de ruim. E essa denúncia de que trabalhadores eram mantidos em condições análogas à de escravos na Fazenda Brasil Verde, no Pará, partiram da Pastoral da Terra e do CEGIL, o Centro pela Justiça e Direito Internacional. Nós conversamos com um representante da Pastoral da Terra sobre o caso. Fundamentalmente, nos interessa na sentença, que ela define claramente o que é trabalho escravo no âmbito moderno. Ela faz uma leitura comparativa do que as várias cortes internacionais e as melhores fontes jurídicas internacionais falam hoje. Segundo, elas caracterizam o trabalho escravo contemporâneo como um crime que não acontece por acidente, mas como resultante de uma série de situações que gera vulnerabilidade e que lhes resultam numa expressão que fantástica, eu acho que nos leva a pensar muito. Eles falam da discriminação estrutural histórica que afeta o Brasil. E os relatos de pessoas que vivem esse drama se espalham pelo país, assim como a impunidade por um crime que persiste e faz vítimas de todas as idades. O Ministério Público Federal está empenhado e envolvido em inúmeras ações para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Veja na reportagem de Galton Sé. O funcionário de um sítio em Sapucaia, Rio de Janeiro, teve uma doença grave. Os filhos, de 10 e 6 anos, foram forçados a trabalhar para que a família continuasse a morar no local. Jornada exaustiva sob sol e chuva e sem folga nos fins de semana. As crianças eram agredidas com cordas e varas. Trabalho escravo. Em outra situação, um casal de chineses, funcionários de uma pastelaria num bairro nobre de Niterói, também no Rio, era obrigado a dormir em alojamentos apertados e sem janela. Isso com um bebê recém-nascido. As condições mínimas de higiene e alimentação não eram respeitadas. Mais um caso de trabalho escravo. Um levantamento do Ministério Público Federal revela que esse tipo de crime continua presente em todos os estados brasileiros. Só em 2017, 73 novas ações penais foram abertas na primeira instância da Justiça Federal. O estado com o maior número de denúncias de trabalho escravo foi Tocantins, com 13 ações. Na sequência, vem Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Uma única denúncia pode incluir inúmeros trabalhadores em condições degradantes. O balanço do MPF contabilizou ainda que 265 inquéritos policiais foram abertos e 283 procedimentos extrajudiciais autuados. Nas ruas, brasileiros sentem menos orgulho do país ao saber que uma prática errada há séculos ainda é uma realidade. Constrangido com essa situação, né? Porque não devia estar existindo mais isso nesse país, né? É muito triste, a gente, né? Tem que acabar. O Ministério Público Federal tem se esforçado para isso. Em 2017, participou de 11 operações de resgate de trabalhadores em situações semelhantes à escravidão. Uma única vida resgatada já é uma vitória. No ano passado, 407 trabalhadores foram libertados. Mas para o MPF é preciso muito mais. A cobrança é por uma punição mais rápida da justiça como forma de combater de fato esse tipo de crime que envergonha toda uma sociedade.
É triste que existam pessoas, empresários, patrões que ainda continuem com essa forma de trabalho, pensando, exigindo tanto da pessoa dessa forma e não com carteira assinada, com uma forma de trabalho, de remuneração justa, né? Que é o que deveria acontecer para uma contribuição social do país, né? E nós continuamos a falar sobre trabalho escravo no próximo bloco. A Procuradora da República, Ana Carolina Roman, é a nossa entrevistada. Até já! O combate ao trabalho escravo é uma prioridade para o Ministério Público Federal. A repórter Madalene Machado está no estúdio para um bate-papo com a Procuradora da República, Ana Carolina Roman, que integra a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por participar do programa Interesse Público. Agradeço eu o convite de estar aqui com vocês. Doutora, nós vimos na reportagem sobre o caso da Fazenda Brasil Verde, no Pará, que o Estado brasileiro foi condenado internacionalmente pela falta de uma ação efetiva para ajudar esses trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. O que acontece com o empresário que comete esse tipo de crime? No caso do empresário, da empresa que foi flagrada com trabalho escravo e houve o trânsito julgado administrativo da penalidade administrativa do Ministério do Trabalho, há uma consequência que é muito grave para as empresas de figurar numa lista chamada lista suja de trabalho escravo. E essa lista, que é um dos principais elementos da política brasileira de combate ao trabalho escravo, ela é utilizada tanto pelo setor produtivo, pela iniciativa privada, para restringir seu crédito, restringir os contratos mesmo, porque hoje as empresas estão interessadas em manter negócios com empresas que têm responsabilidade social. E também pode acontecer dessa empresa não ter o crédito rural, se tiver o nome na lista suja de trabalho escravo. Há uma restrição ao crédito rural. Uma forma de evitar, né? Exatamente. O que efetivamente tem sido feito para combater esse tipo de crime no país e por que ele ainda não foi erradicado, na sua opinião? Temos o Grupo Móvel de Trabalho, de combate ao trabalho escravo. Esse Grupo Móvel ele vai aos locais para fazer a fiscalização de trabalho escravo e ele digamos assim, inovador. Não inovador no Brasil, porque ele já funciona há muitos anos, mas ele foi uma iniciativa inovadora porque ele unifica vários entes, vários órgãos que estão imbuídos do combate ao trabalho escravo. Mas tem outras medidas também. O Ministério Público Federal, por exemplo, instituiu um grupo de trabalho chamado GT, Escravidão Contemporânea, que tem tentado fazer com que o combate ao trabalho escravo seja mais eficiente. Mas esse crime, ele é difícil de ser erradicado, porque a exploração do trabalho, ela traz lucro. Então, ela é um reflexo de um capitalismo doente. Mas, apesar de todo esse esforço, o número de condenações na justiça ainda é baixo, né? Por que são tão poucas as condenações? Essa é uma verdade. Pelos últimos dados do Ministério Público Federal, da segunda Câmara de Coordenação e Revisão sobre Trabalho Escravo, o ano passado foram propostas 73 ações penais. Afora as investigações, os inquéritos policiais que foram abertos, as investigações do Ministério Público Federal. Mas de ações penais foram 73 e só 6 sentenças. É normal que você tenha uma diferença do número de ações penais para o número de condenações. O Ministério Público Federal nem é onisciente para nunca errar e nem vai conseguir provar em todos os casos. Mas a diferença é muito grande. E aí nós temos um problema, no meu entender, de política criminal brasileira. Isso não se dá só no caso de trabalho escravo. Nós temos vários outros crimes
homicídios, por exemplo, a taxa de solução de homicídios e a taxa de condenação no Brasil é ínfima. Então, nós temos um problema de política criminal, um problema de morosidade do judiciário, um problema de prescrição, com regras mais facilitadas, e isso é um problema estrutural que não é fácil de ser resolvido. Agora é torcer para que realmente as coisas andem, né, doutora? E o Ministério Público Federal pode ter certeza que está atento a todas essas questões. Que bom, que bom. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por participar do programa Interesse Público. Obrigada pelo convite. O Ministério Público Federal em Belo Horizonte entrou com uma ação na Justiça para obrigar a União a retirar os nomes de ruas, prédios e vias que fazem homenagens a presidentes da ditadura. Segundo o MPF, esse tipo de homenagem é incompatível com a Constituição brasileira. 50 mil pessoas foram detidas, milhares delas submetidas à tortura e mais de 350 pessoas foram assassinadas durante o período militar no Brasil. No Ceará, o Ministério Público Federal considerou ilegal a cobrança antecipada do seguro DPVAT, obrigatório para veículos automotores. A seguradora líder havia estabelecido data única, 31 de janeiro, para que todos os motoristas do estado fizessem o pagamento. Segundo o MPF, a antecipação é ilegal e não pode servir como recusa para o pagamento da indenização quando necessário. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou ao TSE parecer favorável à candidatura de homens e mulheres transgêneros e travestis nas cotas de gênero das eleições. O Ministério Público Federal pede que se considere a autoidentificação de transgêneros nas cotas por gênero e não sexo biológico, e também defende que candidatos e candidatas possam usar o nome social nas urnas. Dar voz às vítimas de trabalho escravo é uma das formas de alertar a sociedade e de combater esse tipo de crime. Trabalhadores resgatados contaram suas histórias em uma cerimônia no Ministério Público Federal em Brasília. As vozes de 3 trabalhadores brasileiros que compartilham a mesma história de dor e sofrimento representaram as inúmeras vítimas do trabalho escravo no país. Quando a gente trabalhava nas fazendas, onde a gente era... às vezes sofria acidente lá no trabalho, né? E não era socorrido de uma forma correta, não procurava um médico, ficava por lá mesmo. Assim, como se aquilo não fosse nada, como se a gente não valesse nada. Então isso deixa uma cicatriz muito grande dentro do nosso coração, assim. Ismauir foi submetido ao trabalho escravo durante muitos anos em uma fazenda no estado do Pará. Você sai de casa pensando que vai adquirir um dinheiro para sua família, para manter seu filho, dar um estudo decente. Quando chega em casa pensando que vai trazer o dinheiro, a família está passando fome. Isso aí é mágoa na gente, né? É duro. Só quem passa para saber. A história de Kleine também é parecida. Trabalhou em condições análogas à escravidão durante 4 anos em uma fazenda em Mato Grosso. Mas hoje a realidade dela é bem diferente. Conseguiu virar o jogo. Eu consegui terminar meus estudos, consegui colocar meu filho numa faculdade, que isso aí é uma vitória hoje, ele está bem empregado. Então, eu falo assim que a gente conseguiu vencer. Além dos depoimentos, a Câmara Criminal do MPF organizou uma coletânea de artigos sobre escravidão contemporânea que poderão ser acessados no site do MPF. Em 2017, o MPF apresentou 73 denúncias de trabalho escravo à Justiça. A maior parte dos casos aconteceu em Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. 265 inquéritos foram instaurados. A impunidade ainda é grande nesse tipo de crime e foi tema de debate no evento. É, sobretudo, o momento de reativarmos a nossa disposição de enfrentar esse mal, que é um mal gravíssimo. É um mal que significa que a debelação do principal princípio sobre o qual se constitui a civilização moderna, que é a igualdade de todos os seres humanos e a proteção da dignidade humana. A gente vê um evento como esse aqui, a gente vê que tem futuro, que as pessoas que estão sofrendo ainda, que pode ter uma oportunidade, igual eu tive um dia, de conseguir superar,
as pessoas podem ter essa oportunidade e conseguir, com ajuda, superar e a vencer na vida. E veja no próximo bloco, o MPF busca acordo para criar abrigo para artesãos indígenas de Santa Catarina. Até já! Falta de abrigo. Em Santa Catarina, artesãos indígenas que viajam todos os anos para a capital durante a temporada de férias não tinham onde ficar. As famílias acabavam dormindo nas ruas. O Ministério Público Federal no estado intermediou um acordo para que os órgãos públicos responsáveis providenciem um local provisório até que uma casa de passagem seja construída. Todo ano, eles vêm à capital e outras cidades litorâneas de Santa Catarina aproveitar o movimento da temporada para vender artesanato aos turistas. São mais de 100 famílias de indígenas de diferentes etnias, vindas do interior do estado e também do Rio Grande do Sul e do Paraná. E todo ano, eles têm enfrentado o mesmo problema. 2015 foi feita uma reunião com o Ministério Público, com a FUNAI, com a Assistência Social, o município, a União e o Estado, para que fosse feita uma casa de passagem, onde os indígenas viessem à capital para vender os seus produtos, seus artesanatos, tivesse um lugar para dormir, para ficar ali, depois voltar, retornar à sua aldeia. Mas isso não foi feito nada no momento. Sem alojamento ou mesmo um local que servisse de abrigo noturno durante o período que passam em Florianópolis, os grupos estavam dormindo aqui, no viaduto de acesso à ponte que une a ilha ao continente. Uma situação que, além das dificuldades comuns a quem vive nas ruas, significava um risco grande à saúde e à segurança dos indígenas. Já no ano de 2016, nós ingressamos com a ação civil pública para tentar responsabilizar a União, o Estado e o município por essas famílias que vêm dos outros estados e do interior de Santa Catarina toda a temporada de verão a Florianópolis para vender artesanato. Provisoriamente, o MPF conseguiu fazer um novo acordo com os envolvidos na ação. E em dezembro, os indígenas voltaram para o mesmo terminal de ônibus desativado em que foram abrigados no ano anterior. Mas o imóvel, que pertence à União, estava abandonado e depredado. O município está se empenhando o máximo, para poder atender a comunidade indígena. A gente sente a falta da FUNAI, da CESAI, que foram órgãos comprometidos também com auxílio a essa comunidade. Eles demoraram para cumprir o acordo e, infelizmente, a Prefeitura tem cumprido apenas o que está na determinação judicial, sem nenhuma iniciativa para melhorar as condições do local. Mas já se conseguiu agora, no mês de janeiro, que fosse colocada a iluminação. A CESAI também contribuiu para que fossem colocados vasos sanitários, novos equipamentos de banheiro e de cozinha, e embora tudo esteja muito precário. Sadraque, líder da tribo Votoro, faz um apelo. A gente não vai deixar de vir para cá, porque nós somos indígenas, e nós queremos um acesso livre para nós poder trabalhar no centro ou nas praias. A gente queremos um acesso livre para nós trabalhar, porque o índio não tem parada, o índio quer trabalhar, o índio quer mostrar a sua cultura. Como você acha que devem ser penalizados os usuários de drogas? O Supremo Tribunal Federal deve julgar a regulamentação para que uma única decisão possa valer para casos semelhantes. Hoje, a lei de drogas deixa nas mãos de cada juiz a decisão sobre quem pode ser enquadrado como usuário ou traficante. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal.
E vamos agora à Procuradoria-Geral da República. O repórter Augusto Viana tem mais notícias sobre uma empresa de segurança acusada por ataques contra comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. A empresa foi fechada por determinação da Justiça. A dissolução da empresa Gaspen Segurança foi determinada pela Justiça a pedido do Ministério Público Federal. Segundo o MPF, a empresa atuava como uma milícia privada, defendendo interesses de latifundiários em Mato Grosso do Sul. A empresa foi apontada como responsável pela morte de 2 indígenas e dezenas de feridos entre os anos de 2009 e 2011 na região. Além de cancelar o registro da companhia na Polícia Federal, ficou determinado o pagamento de R$240 mil por danos morais e a indisponibilidade dos bens. A decisão transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso neste caso. Eliane. E assim a gente termina o programa de hoje. Mas antes eu quero lembrar que você também pode participar do Interesse Público. O nosso e-mail é interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Até lá!